Olá, vamos dar continuidade às nossas aulas de saúde mental. Hoje nós vamos dar continuidade com o tema saúde mental, trabalho e síndrome de Burnout ou burnout. Vou continuar conversando com vocês nessa aula, enfermeira Marcela Amorim. Atualmente, os problemas decorrentes, né, de inúmeros fatores relacionados ao trabalho têm estado em constante debate, né, pois tem se observado um grande aumento de número de casos de trabalhadores adoecidos por vários fatores relacionados ao seu ambiente de trabalho, seja uma jornada de trabalho estressante, seja uma cobrança excessiva, eh, seja problemas de relacionamento ou inúmeras outras causas. Então é importante a gente trabalhar esse tema e saber, né, como abordar, como poder evitar, e se também acontecer, saber, né, qual a conduta devemos ter e saber como identificar. Então, a saúde mental, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o estado de bem-estar no qual cada indivíduo tem conhecimento total de seu próprio potencial, consegue lidar com o estresse normal, né, da vida, do seu cotidiano, consegue trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Com relação à doença e o trabalho, nós podemos falar, né, que o trabalho é algo fundamental para a dinâmica e para a vida eh, do indivíduo, né? Pois é um investimento afetivo, né? E também um investimento eh, no qual a pessoa se coloca, né? Por suas necessidades mesmo de vida. Quando a pessoa é desprovida de significação, sem suporte social, não tem reconhecimento, ou que constitua uma fonte de ameaça à sua integridade física ou psíquica, esse ambiente de trabalho pode gerar sofrimento psíquico, sofrimentos na área, né, mental, no caso como depressão, ansiedade, a síndrome de Burnout. Os transtornos mentais, então, segundo a Organização Mundial de Saúde, é, de 5 a 10% desses transtornos mentais que acontecem no ambiente de trabalho são graves e 30% são transtornos mais leves. No Brasil, o terceiro lugar de pedido de auxílio-doença está relacionado a problemas no ambiente de trabalho e relacionados à saúde mental neste ambiente de trabalho. Um destaque muito importante é para o alcoolismo crônico. Quais são os riscos? Fracasso no trabalho, acidente de trabalho, né? Uma pessoa que sofreu ali um acidente no seu ambiente de trabalho, uma mutilação, eh, uma queda que levou a um afastamento, por exemplo, mudanças de posição hierárquica, uma pessoa que tinha um cargo e acabou, né, saindo desse cargo e perdendo sua posição, podem causar, né, problemas psicológicos, processos de comunicação organizacional, o tempo e o ritmo de trabalho, jornadas de trabalhos longas, trabalho em turnos noturnos. É um ponto muito importante, porque pessoas que trabalham
à noite precisam ter muito cuidado, né? Porque não dormem e o sono durante o dia não é o mesmo sono que a pessoa tem, né, no período da noite. Então, existe uma exaustão, existe de certa forma, uma alteração dentro do ritmo eh, da vida da pessoa que trabalha, né, em períodos noturnos. Essas pessoas precisam ter, né, um olhar com relação à coordenação mesmo, deve ter um olhar diferenciado para essas pessoas, com relação também à submissão ao ritmo de máquinas e a pressão também, né, de supervisores. O processo de comunicação no ambiente de trabalho é um fator importante na determinação da saúde mental. Aí, eu trouxe aqui uma questão que ambientes que impossibilitam a comunicação espontânea, a manifestação das insatisfações, as sugestões dos trabalhadores em relação à organização ao seu trabalho que é desenvolvido, podem, né, provocar uma tensão e gerar um ambiente de trabalho tenso, exaustivo, e esse ambiente de trabalho, né, em decorrência de inúmeros fatores de ausência de comunicação, pode gerar algum problema de ordem psíquica. O sofrimento e a insatisfação do trabalhador pode refletir em absenteísmo e conflitos intra e trabalho, porque às vezes a pessoa ela não sofre somente no seu ambiente de trabalho, mas ela chega em casa, desconta na sua família e acaba gerando conflitos também extra-trabalho. O assédio moral também é um fator importante relacionado à saúde mental do trabalhador. A questão do tempo e do ritmo de trabalho, né? Jornadas de trabalho longas, com poucas pausas destinadas a descanso e a refeições, lugares desconfortáveis, turnos noturnos, turnos alternados ou turnos iniciados muito cedo pela manhã. Ritmos intensos, monótonos, eh, submissão do trabalhador ao ritmo das máquinas, né, de máquinas, pressão de supervisores ou chefias, né, pressionando ali por mais produtividade, com frequência, e com muita cobrança, isso pode causar, né, quadros de ansiedade, de fadiga crônica e distúrbios também do sono. Os níveis de atenção e de concentração podem ser afetados e o profissional pode ter um esgotamento, né, ou a síndrome de Burnout, que traduzido, né, para o português é uma síndrome do esgotamento profissional, uma estafa. Eu trouxe aqui algumas frases, né, porque a gente tem que avaliar o risco de um trabalhador ter problemas psíquicos relacionados ao seu ambiente de trabalho, faz férias regularmente, evita a todo custo falar sobre o seu trabalho, ou fala também de forma abundante sobre ele, mesmo ao sair, né, do seu local de trabalho, consegue definir momentos apenas para si e para cuidar, né, do seu corpo, da sua mente, né, conseguindo se desligar do trabalho, sente-se regularmente sozinho ou desamparado, fica ansioso quando recebe e-mails, SMS, telefonemas de trabalho, alimente-se adequadamente ao longo do dia e respeite os seus intervalos para as refeições ou até mesmo os seus horários de refeição, está ali ligado, né, ao WhatsApp, ao celular o tempo todo. Sente-se cansado ou tem tido problemas de saúde regularmente por ter mais pequenos, por mais pequenos, né, que lhe pareçam. Tem colegas com quem pode contar, emocional e tecnicamente. Sente que não pode falhar, faz intervalos curtos durante seu horário de trabalho, dá por si a desligar durante o horário de trabalho. Acorda de noite a pensar no trabalho, não tendo sono reparador, sua mente fica ali acelerada,
não consegue, outra coisa também, não consegue deixar para fazer amanhã algo que foi planejado para fazer hoje, mas que por algum empecilho não conseguiu, né, concluir. Tem momentos de prazer na sua profissão e na sua vida pessoal. É, aqui eu trouxe para vocês de uma forma mais detalhada a síndrome de Burnout. Essa imagem mostra, né, uma bateria descarregada, um esgotamento total de um profissional. Essa síndrome de Burnout, né, é um termo em inglês que se refere àquilo que deixou de funcionar por absoluta ou falta de energia. No âmbito da saúde, é a condição da pessoa que chegou ao seu limite e por falta de energia não tem mais condições de desempenhar física, mental e emocionalmente as suas atividades laborais. É uma experiência, então, individual específica do contexto do trabalho, e essa é a sua principal diferença em relação à depressão, que envolve a vida do indivíduo globalmente. E a síndrome de Burnout, ela está mais relacionada, ou na verdade está totalmente relacionada ao contexto de trabalho. Acomete principalmente profissionais que lidam diretamente com outras pessoas, em especial profissionais da saúde e da educação, sendo também chamada de síndrome do assistente desassistido. Alguns sintomas: fadiga constante progressiva, dores musculares e crônicas, aumento da ansiedade, da agressividade no trabalho, incapacidade para relaxar, dúvidas quanto às escolhas profissionais e aumento do consumo de substâncias, como álcool ou outro tipo de droga. Lista ou ilícita. Alguns estressores ou geradores desta síndrome, alguns internos, né? Idade, é maior incidência em jovens abaixo dos 30 anos, doenças, especialmente as crônicas, percepção errônea de si e dos outros, baixo autoconhecimento, né, de seus talentos, da sua força e dos seus limites, dificuldade em receber críticas, alguns fatores externos agora. Morte ou doença de familiares e amigos, nascimento de um filho, presença constante de conflitos no ambiente de trabalho ou no meio familiar, deficiências na comunicação e sobrecarga de trabalho. A cadeia patológica do estresse, então, existe presença de fatores estressores que causam sinais e sintomas do estresse agudo, aquela tensão, ou sinais e sintomas do estresse crônico, que já causam doenças como depressão, a síndrome de Burnout, ansiedade. Então, como tratar ou evitar o estresse, né, e a síndrome de Burnout? Educar-se sobre o estresse, a síndrome de Burnout, especialmente sobre a saúde e sua qualidade de vida. Autoobservação e autorreflexão. Observar-se e avaliar se há ou não a presença dos sintomas em si, refletir sobre a própria vida e as escolhas pessoais, ter consciência dos próprios limites e saber dizer não. Nós precisamos saber o nosso limite, até onde eu consigo ir de forma saudável, com a minha mente bem tranquila, sem sobrecarga. Eu preciso saber dizer não, né? Saber que eu não tenho que sempre estar ali disponível para tudo, porque eu tenho os meus limites. Eu preciso saber o momento certo de parar. Qualidade de vida e bem-estar pessoal, familiar, afetivo, sexual, amizades, profissional, espiritual, financeiro e patrimonial. A área pessoal, né? Melhorar a alimentação a fim de repor os nutrientes perdidos e facilitar a desintoxicação do organismo. Fazer exercícios físicos. Ocupar o tempo livre com atividades úteis e prazerosas para relaxar, evitar, né? Ficar pensando nos problemas. Pode viajar, assistir um filme, visitar uns amigos, namorar, procurar, né, ajuda profissional, visando mudar o modo estressante de pensar, sentir e agir.
Utilizar técnicas de alongamento, respiração e relaxamento, visando reduzir a tensão muscular e psicológica que sempre acompanha a pessoa. Melhorar a comunicação e as relações, a comunicação positiva, desenvolver laços afetivos no ambiente de trabalho, saber ouvir, evitar, né, menos fofoca, evitar falar e ouvir mais, né, ouvir e saber também o que você está ouvindo, evitar ambientes ali de fofoca, de intrigas. Esses de relaxamento e autorreflexão são de extrema importância. Refletir sobre atividades a serem realizadas em cada área da sua vida, né? Eu já trouxe inclusive essa imagem. E para concluir esta frase, né, que o segredo do sucesso é aprenderes a usar a dor e o prazer em vez de deixares que a dor e o prazer te usem. Se o conseguires, controlará, no caso, a sua vida, e se não, então a vida vai te controlar. Aqui uma referência e muito obrigada. Espero que tenham aprendido um pouco mais sobre o trabalho e a saúde mental, o ambiente de trabalho e a saúde mental, e que faça diferença, né, no ambiente de trabalho de vocês e também não só no ambiente atual, mas também como profissional, né, como futuros técnicos de enfermagem. Muito obrigada pela atenção de todos.